Vamos passar a ver cada um dos incisos, portanto, tá? Título Executivo Judicial, artigo 515. Acabamos de analisar o caput. Vamos ver cada um dos incisos. Deixa eu trazer aqui o inciso primeiro para tratar com os senhores. 515, inciso primeiro. Já vou te responder, tá, Ana Lúcia? Só terminar aqui esse 515, inciso primeiro. 515, inciso primeiro. São títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Vamos vendo tópico por tópico desse inciso, tá? São títulos executivos judiciais as decisões proferidas. O que eu tenho para falar sobre decisão? Decisão, meus amigos, é um gênero cuja sentença é uma das espécies. E a decisão interlocutória é uma outra espécie de decisão. Sentença, decisão final. Artigo 203, parágrafo 1º. Decisão interlocutória, todas as outras decisões que não são finais. O nome indica decisão interlocutória. Inter de meio. Locutória de locus. Locus, procedimento. Decisão interlocutória é aquela proferida no meio, no curso, no andamento do procedimento, que não chegou ao fim ainda. Claro que esse meio não é um meio aritmético de metade. No meio, como não sendo o final. Isso está no 203, parágrafo 2º. O 203, parágrafo 1º prevê: ressalvadas as disposições dos procedimentos especiais, considera-se sentença toda decisão proferida, toda decisão apta a colocar fim ao procedimento, à fase cognitiva do procedimento ou ao processo. Então a sentença tem um duplo conteúdo. Em primeiro lugar, é uma decisão. Em segundo lugar, tem a aptidão de colocar fim, decisão final. O 203, parágrafo 2º, ao se referir à decisão interlocutória, ele fala assim: considera-se decisão interlocutória toda decisão que não se encaixar no parágrafo 1º. Vamos voltar à sentença. Sentença tem um duplo conteúdo. É decisão e coloca fim. O que é decisão interlocutória? É toda decisão que não coloca fim. É isso. Então, quando o 515, inciso 1º, diz que considera-se título executivo judicial as decisões, isso inclui sentença e inclui decisões interlocutórias. Isto é muito importante, não é pouco importante. Por quê? Porque nós temos o nome do procedimento, já meio colocando o que a Ana Lúcia me trouxe ali. Cumprimento de sentença é o nome de um procedimento. O modo de se implementar, o modo de executar. O que é procedimento? Sequência de atos. A lei que regulamenta essa sequência de atos, devido ao processo legal. O juiz não pode inventar da cabeça dele. O novo código até trouxe um poder de adaptação. De acordo com as especificidades da causa, o juiz tem um certo poder inovador. Mas o juiz não pode, de uma hora para outra, falar que num processo o réu vai poder contestar 15 vezes. E no outro processo não vai poder contestar. Claro que não, nós temos um procedimento a ser seguido. Você pode tratar de um modo diferenciado em hipóteses diferenciadas. É o que a lei diz. Mas, em geral, o juiz tem que seguir o procedimento. Quem é que dita o procedimento? Em geral, a lei. Eu sei que lá no artigo 190, que mencionamos aqui também nas aulas passadas, recordamos o negócio jurídico processual, né? As partes podem convencionar sobre o procedimento, mas também é um caso excepcional. Em geral, o procedimento é previsto em lei. E aí você vai seguir o procedimento do processo de execução, lá do artigo 801 e seguintes, do 798 e seguintes, se o título executivo for extrajudicial.
E você vai seguir esse procedimento aqui do 513 e seguintes se o título for judicial, para responder o que a Ana Lúcia trouxe. Essa foi a segunda observação que eu fiz ainda há pouco para vocês. O tipo de procedimento varia de acordo com o título, com a natureza do título executivo. E cuidado, o nome desse procedimento que estamos fazendo relação aqui, estamos vendo os títulos executivos judiciais. Qual é o nome do título? Do cumprimento da sentença. Qual é o nome do procedimento que eu falei? Título executivo, tá lá em cima no chat. Título executivo judicial, observa-se o procedimento chamado cumprimento de sentença. Você tem que ter cuidado, porque não é apenas a sentença. Em que pese se chamar é o nome, cumprimento de sentença. Mas o procedimento chamado cumprimento de sentença não é exclusivo de sentenças. Por quê? Porque você vai aplicar o cumprimento de sentença quando o título executivo for judicial. E o inciso 1º já está dizendo que é título executivo judicial as decisões proferidas no processo. E como é que se interpreta decisões proferidas no processo? Tanto decisão interlocutória quanto sentença. Essa é uma informação muito importante. No sistema processual revogado, na verdade, tradicionalmente no nosso sistema, o que hoje nós temos no 515, inciso 1º, chamava-se sentença civil. É título executivo judicial, a sentença civil. A redação do CPC de 73, lá em 73, então a redação originária do Código Revogado era essa, sentença civil. Depois evoluiu para sentença condenatória. E depois evoluiu para várias alterações até chegar nessa redação atual. Quanto àquela parte inicial, decisões proferidas. Significa dizer, portanto, que não se restringe à sentença. Não é apenas a sentença que é um título executivo judicial. Ela é também, porque ela é uma decisão. Mas as decisões interlocutórias também possuem natureza de título executivo judicial se preencher o restante do dispositivo. Qual é o restante do dispositivo? Tem que ser uma decisão proferida no processo civil, segunda parte, que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar, fazer, não fazer, entregar coisa. Reconhecer a exigibilidade. É declarar que é exigível, que pode cobrar. Percebam bem, eu mencionei ainda agora para vocês que numa redação primitiva, em algumas alterações que tivemos no código anterior, aliás, foi a redação que mais perdurou no código anterior, sentença condenatória proferida em processo civil. Não é apenas sentença no código atual, porque fala decisões. E atenção aqui, não é também apenas as condenatórias. Sentença, não é apenas sentença, são as decisões. Como está lá, as decisões. E veja que ele não fala decisões condenatórias. Ele fala decisão que reconheça a exigibilidade. Não é a mesma coisa. Porque é possível, agora vamos dar o pulo do gato. É possível que uma decisão declaratória, lembra da classificação das sentenças? Sentença declaratória, constitutiva, condenatória. A sentença condenatória tem uma carga declaratória. A sentença constitutiva tem uma carga declaratória. E a sentença declaratória só tem a declaração. Por isso que fala assim, sentença meramente declaratória. Pois a sentença meramente declaratória pode reconhecer a exigibilidade de uma obrigação. E você pode executá-la? Pode também. Mas e a sentença condenatória? Ela está incluída ali, implicitamente. Porque a sentença condenatória, ela só condena porque ela reconhece a exigibilidade. Autor, você tem razão. Réu, você tem que pagar. E autor, digo mais, você pode exigir que ele te pague. Então condeno ele a pagar. Condeno o réu a pagar ao autor. A sentença condenatória tem uma carga implícita de declaração.
Quando o juiz reconhece a exigibilidade. Quando o juiz declara, certifica o direito. Só que essa redação ela é mais ampla do que sentença condenatória. A sentença condenatória reconhece a exigibilidade, mas não é apenas a sentença condenatória que reconhece a exigibilidade. Uma sentença declaratória pode reconhecer a exigibilidade. Quer ver um exemplo? Que foi até o caso que ensejou a mudança do ordenamento. Um certo... Por nada, Ana, tranquilo. A parte foi a juízo movendo uma ação declaratória negativa. Ação declaratória negativa. Ela basicamente fez o seguinte: olha, excelência, recebi esse boleto aqui, ó. Tem um detalhe, excelência. Eu não devo nada, eu não tenho relação jurídica nenhuma com a empresa ré. Então eu, Arthur, estou vindo a juízo em face da empresa ré para que Vossa Excelência diga para ela que não há relação jurídica nenhuma entre eu e ela. Eu só quero que o senhor declare que não há relação jurídica entre eu e ela. Logo, ela não pode me cobrar. É um pedido, isso foi uma ação de natureza declaratória, que pelo princípio da congruência, artigo 141, 492, o juiz vai julgar aquilo que foi pedido. Aí você imagina que na sentença o juiz fala assim: Arthur, julgo improcedente o seu pedido. Porque qual é a sua causa de pedir? Você recebeu uma duplicata, te cobrando uma quantia, e você pediu o reconhecimento judicial de que não há relação jurídica nenhuma, que ela não pode te exigir quantia nenhuma. Como é que foi o julgamento do juiz? Julgo improcedente que o Arthur pediu, porque o Arthur deve sim, porque a empresa pode cobrar dele sim. Foi um caso concreto esse, que chegou no STJ. O juiz, ao julgar improcedente uma ação declaratória negativa, o juiz, toda sentença de improcedência é declaratória. O juiz, ao declarar que o autor não tinha razão, ele reconheceu a exigibilidade da obrigação. O que ele disse, e ele disse expressamente, foi assim: a empresa pode te cobrar, cara. Ela pode te exigir. E ela pode te exigir porque você deve para ela. O que a empresa fez? A empresa se defendeu. A empresa ganhou uma sentença declaratória de improcedência dos pedidos do autor. Qual foi o pedido que a empresa fez diretamente? Nenhum. A empresa não pediu condenação do cara. A empresa mandou só uma duplicata para ele. Ele que foi o juízo, ok? O que a empresa... Qual era o conhecimento, o entendimento convencional no código anterior? Tudo isso deu no código anterior, que resultou nessa mudança de redação. Qual era o entendimento convencional? Essa empresa não pode executar esse cara. Não pode executar. Porque ela não tem um título que condene ele a pagar para ela. Sentença condenatória. Ela não tem uma sentença condenatória. O que ela tem é uma sentença de improcedência do que ele pediu. Isto é uma sentença declaratória. Ela não podia executar. O que o advogado dela fez? O advogado dela que se responde por um nome chamado Cândido Dinamarca, um baluarte do processo civil. O que ele fez? Ele propôs uma ação de execução. Era um sistema antigo, tá? Seria o cumprimento de sentença agora. Ele executou a sentença. Uma sentença declaratória. E a lei dizia sentença condenatória. Ele executou. O que o juiz no primeiro grau falou? Pô, Cândido, que isso, filho? Não pode. Olha o que está escrito aqui, ó. Sentença condenatória. Essa sentença não condenou. Eu apenas disse que você podia cobrar. Então você que mova uma ação de conhecimento, pedindo para que eu condene ele a te pagar. O Cândido advogava que isso era uma inutilidade. Que isso ia depor contra a efetividade do judiciário. O juiz tinha afirmado que a empresa podia cobrar, que a dívida era exigível. O Cândido recorreu. Foi para o tribunal. O que o tribunal disse? Tribunal local. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que ele disse? Que o juiz está certo. Que o Cândido estava errado. Porque o que a lei dizia era lá atrás. Foi o que resultou essa redação atual. A lei dizia sentença condenatória. E o Cândido falava, olha, vamos lá, o espírito, qual é a ideia da norma? Qual é a ideia da norma? Foi para o STJ. O que o STJ falou?
Tem razão, Cândido. Efetividade do processo civil. Seria uma inutilidade. Já tem 15 anos de discussão. E o judiciário falou que pode cobrar. Se pode cobrar, executa. A doutrina criticou muito, porque falou, poxa, isso está contra a legem. Pode ser até legal, mas vamos mudar a lei. Isso era uma discussão no código anterior, ok? E no código atual? Não tem mais discussão. Na verdade, esse debate doutrinário que se deu lá atrás ensejou essa redução atual. Então, por favor, meus amigos, esse é o dispositivo mais importante. Sentença condenatória é uma coisa. Decisão que reconhece a exigibilidade é outra. É muito maior, muito mais abrangente. É mais abrangente a uma, porque não fala sentença, fala decisão, o que inclui decisão interlocutória. E é mais abrangente a duas, porque não fala condenação, fala em reconhecimento de exigibilidade de uma obrigação. É muito diferente. Ah, mas professor, a sentença condenatória é decisão e reconhece exigibilidade. E acontece na maioria dos casos. Só que não é apenas ela que é decisão que reconhece a exigibilidade. Justamente o potencial desse inciso primeiro é ampliar os títulos executivos. Entenderam isso? Antes, sentença condenatória. Agora, decisão que reconhece a exigibilidade. É mais abrangente. É bem mais abrangente. Ok? Então, esse inciso primeiro era isso que eu queria ver com os senhores. Pegaram aí?